está em ti, no teu coração. Existe muito mais do que você pensou. As lutas posem fim, as ondas podem até te cobrir, até te inundar, mas firme vai estar Jesus a te guiar, pra te iluminar, pra te iluminar, pra você vencer, pra você chegar. Basta você crer, a luz que está em ti veio do teu... Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store, e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, nos grupos da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários, escreve lá o que você tem achado do nosso programa. Se você tem uma sugestão de tema, deixa nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. E se você nos acompanha também através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação. Você interage com a gente, participa com a gente. E hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E por falar em comentário das pessoas, nós temos, minha esposa, nós temos o canal do programa O Farol e o canal Diário de Oração, que você vai falar um pouquinho sobre eles enquanto eu vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook, tá bom? Ok. O canal Programa Farol, vocês já sabem que a gente todos os dias coloca lá no nosso canal do YouTube os nossos programas, porque no Facebook os nossos programas são apagados. Eles ficam de mais ou menos 10, 12 dias e depois eles são apagados. Mas lá no YouTube você tem a possibilidade de acessar todos os nossos programas. Então você que talvez perdeu algum programa e gostaria de assisti-lo, você tem a possibilidade do nosso canal lá no YouTube, tá certo? Canal Programa Farol. A gente gostaria que você entrasse no canal, se inscrevesse, curtisse, comentasse e também compartilhasse. Quando você compartilha o nosso canal, você também está levando a mensagem do Evangelho para as pessoas. Então, você também está semeando a palavra do Senhor. Então, vai lá e compartilha com o pessoal da sua casa, da sua família, o seu vizinho. Fala do nosso programa e abençoa alguém levando e enviando para o celular dessa pessoa o nosso programa, Programa Farol, o nosso canal lá no YouTube. Tá bom?
E vamos falar agora do nosso novo canal, que é o canal Diário de Oração, que é um canal de devocional. Esse é um devocional simples, pequeno, que em 10 minutos você pode assistir, ouvi-lo. É muito mais áudio. Tem algumas cenas, né? Algumas imagens, mas realmente é um devocional de áudio que vai levar você a palavra de fé, de ânimo, de encorajamento, que vai também levar você a orar, a se aproximar de Deus. Então, você está tomando seu café, você pode colocar lá no seu celular, canal Diário de Oração, e ouvir a mensagem do dia, que vai trazer para você refrigério, para sua alma, força, coragem e ânimo, para que você possa aprender a se relacionar com Deus. Diário de Oração, a gente gostaria que você entrasse no nosso canal, então, se inscrevesse, que é muito importante, curtisse, comentasse, também compartilhasse, tá bom? Canal Diário de Oração, nosso canal lá no YouTube de devocional, tá bom? Hoje é sexta-feira, temos o nosso momento Ele e Ela. Então, hoje a gente vai estar falando sobre Jesus e a viúva de Naim. Então, você que está aí do outro lado, venha participar com a gente, venha ouvir essa mensagem de fé que vai trazer refrigério para a sua alma, vai trazer um avivamento para a sua fé, vai te direcionar para que a palavra de Deus vai mover a tua vida, tá certo? Nosso tema do dia de hoje é: muitas vezes caminhamos carregando mortos em nossos corações, que são os sonhos, os projetos, a própria alegria. Diante da autoridade de Jesus, porque as pessoas não estão mais dispostas a deixar ele parar o seu cortejo de dor e dar uma nova ordem à sua história. Então, como a gente vai estar falando sobre a viúva de Naim, então nosso tema é sobre isso. Muitas vezes caminhamos carregando mortos em nossos corações, que são sonhos que já morreram no seu coração, projetos que já morreram no seu coração, às vezes a própria alegria que não faz mais parte de você. Então, diante da autoridade do Senhor Jesus, por que as pessoas não estão mais dispostas a deixar Ele parar o seu cortejo de dor e dar uma nova ordem à sua história? Esse é o nosso tema. Vem participar com a gente. O programa Farol está no ar. E eu estou de volta, tá bom? Já compartilhei o nosso link do canal lá no YouTube do programa O Farol. Já compartilhei o link também do Diário de Oração. Compartilhei o nosso tema do dia que você acabou de falar. Compartilhei também o nosso ao vivo do Facebook. Tudo compartilhado. Tudo compartilhado. E você também já fez tudo isso? Não, mas eu compartilhei o tema do dia, compartilhei o momento Ele e Ela, né? Já compartilhei. E compartilhei o Diário de Oração. Ainda falta compartilhar. Não compartilhei o momento Ele e Ela. Já compartilhei. Então, daqui a pouco vamos compartilhar. Mas vamos para a nossa reflexão do dia? Vamos que vamos, bota em você. Vamos lá, para a reflexão do dia. Cadê eu? Eu sou onde? Aqui? Não, aí é você. Eu sou aqui. Só Deus para ajudar, né? Então vamos nós para a reflexão do dia. A virada silenciosa de Eduardo. E diz assim, ó: Eduardo acordava cedo todos os dias. Não, Eduardo. Você não está na cena, tá? Só Deus vai te ajudar, né? Vou começar de novo. A virada silenciosa de Eduardo. Essa menina. Eduardo acordava cedo todos os dias. Tinha, né? Mas já levantava cansado e desmotivado. O trabalho não trazia mais propósito. Pense bem. E sua mente vivia cheia de dúvidas. Em casa falava pouco com Juliana. Sua esposa percebia seu silêncio constante. Certo dia, perdeu um prazo importante e ouviu críticas duras do gestor. Aquilo mexeu profundamente com Eduardo. Ele caminhou sozinho após expediente cansativo.
sentou num banco próximo da igreja. Ali encontrou o senhor Roberto. Roberto perguntou se estava tudo bem. Eduardo desabafou sobre frustração e medo. Roberto ouviu tudo com calma serena. Depois disso, algo simples, porém forte. Você está cansado, não derrotado. Eduardo ficou em silêncio, refletindo profundamente. Percebeu que havia parado de tentar. Começou a lembrar de seus antigos sonhos. No dia seguinte, acordou com decisão diferente. Organizou tarefas com mais atenção. Pediu ajuda onde antes escondia dificuldades. Voltou a conversar mais com Juliana. Retomou sua fé com orações simples. Pequenas atitudes começaram a mudar a sua rotina. O trabalho continuava difícil, porém suportável. Sua mente agora estava mais firme. Eduardo não virou outra pessoa rapidamente, mas se tornou alguém mais persistente e descobriu força dentro de si novamente. O que aprendemos com isso? Ou o que ele aprendeu com isso, né? Mudanças verdadeiras começam quando decidimos continuar mesmo cansados. O que é que seu Roberto falou para ele? Quando viu que ele estava cansado, não derrotado. Ele já estava desanimado, pensando que era o fim. Estava derrotado, fracassado. E ali a conversa, você vê que tudo está em uma conversa. Às vezes a pessoa coloca para fora aquilo que está dentro dela, aquilo que está incomodando, aquilo que está jogando ela para baixo. E foi o que aconteceu com ele. Quando ele colocou para fora, o seu Roberto entendeu qual era a dificuldade dele. Ele pensava que estava derrotado. E o seu Roberto falou, você está cansado. As atividades, tudo que ele fazia, o acordar cedo para fazer as atividades, aquilo que ele tinha para fazer, isso estava cansando ele. Então o senhor Roberto falou, você está cansado, não derrotado. Ele imaginava que tudo que ele fazia trazia para ele derrota, fracasso. E ele entendeu, e com aquilo que ele ouviu de seu Roberto, ele começou a colocar em prática. Ele começou a lutar pela vida dele, para que as dificuldades se tornassem facilidades, para que aquilo que trazia, medo, derrota para ele, ele viesse colocar como um obstáculo a ser superado. E ali ele começou a vencer. Mudanças verdadeiras começam quando decidimos continuar, mesmo cansados. Ele estava cansado e não derrotado. Mas na maioria das vezes é bem assim, né? A pessoa bota uma coisa na cabeça, eu estou assim, e acha que como ela está, ela vai permanecer. E todos nós passamos por fases em nossas vidas, que às vezes estamos exaustas, cansadas, sobrecarregadas. Mas por isso que diz a palavra do Senhor, né? Você que está cansado, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, quando a gente entende que se cansar é natural, é do ser humano, a gente vai se cansar, né? Mas a gente não é o cansaço, a gente não é a sobrecarga, a gente é mais do que isso. Então, essa pausa que muitas pessoas não querem dar, parar, se olhar com carinho, como eu sempre falo, né? Se olhar com carinho, para, respira. Por que você está se sentindo tão cansado? Então, para um pouco, descansa, né? Pega o final de semana, vai pescar, vai ficar debaixo, vai fazer um piquenique com a família, ficar debaixo de uma árvore, tomar uma fresca, não sei. Para, cuida de você, cuida da sua mente, cuida do seu emocional, né? Você não é o que está dando errado. Você tá dando errado, você tentou de novo, deu errado de novo. O que você faz? Para, respira, descansa e volta novamente, porque a nossa vida é isso, é uma luta constante. E Ed Calta deu uma crise de riso, porque ele falou que Eduardo acorda cedo, aí na história da reflexão. E eu tenho um sobrinho que é Eduardo, que ele não odeia acordar cedo. Então, quando eu falei,
Eu falei, Eduardo mesmo não. Aí ele, pronto, deu uma crise de riso e a reflexão, eu dei risada a reflexão toda. Quando tiver esse nome, eu vou mudar o nome do personagem. Tá bom? Essa foi a nossa reflexão de hoje, a virada silenciosa de Eduardo. Quando tiver esse nome, eu vou mudar. Não, marido, o que que tem? Né? Aí quando você fala assim, Juliana, eu digo, Natália. Não, Natália não, Melissa. Oh, meu Deus, só Deus para ajudar. Então, essa foi a nossa reflexão. E o nosso tema de hoje, tema do dia. Muitas vezes caminhamos carregando mortos em nossos corações, sonhos, projetos ou a própria alegria, diante da autoridade de Jesus, porque as pessoas não estão mais dispostas a deixar ele parar o seu cortejo de dor e dar uma nova ordem à sua história. Porque assim, muitas pessoas têm carregado mortos, que é isso? As pessoas já morreu dentro do seu coração, os seus sonhos, já Tipo morreu. Esse Eduardo da história. Os seus projetos, já morreu as suas alegrias. Então você não acredita mais, está tudo morto dentro do coração, né? Mortos não é a pessoa que morreu, viu, gente? Estamos falando aqui de coisas que nós carregamos no coração, sonhos, projetos, alegrias, coisas que você sonhou e que você morreu, você desistiu dessas coisas, morreu dentro de você. Então, muitas pessoas não têm deixado. Por que as pessoas não têm deixado o Senhor Jesus, como é que se diz? O Senhor Jesus, cadê? Diante da autoridade de Jesus, porque as pessoas não estão mais dispostas a deixar ele parar o seu cortejo de dor e dar uma nova ordem à sua história. Porque muitas pessoas não têm deixado Jesus tirar esse cortejo, quer dizer, tirar essa dor, tirar essa sensação de impotência, de incapacidade, que não vai dar certo, que eu não consigo nada, que os meus sonhos nunca serão realizados, que os meus desejos nunca vão ser realizados, a minha alegria acabou, tudo se perdeu. Por que as pessoas não deixam o Senhor Jesus? Não tem deixado o Senhor Jesus tirar esse cortejo de dor, esse momento de dor, esse que você tem carregado na alma, para viver algo extraordinário, né? Tirar tudo isso e viver com ele algo extraordinário. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de deixar o Senhor Jesus arrancar esse cortejo de dor, arrancar essa dor, essa impotência? Por que será? Então, você vai colocar o seu comentário aí e o seu comentário vai ajudar diversas pessoas, tá bom? Vamos para a canção? Vamos para a canção agora e daqui a pouco voltamos com todos vocês. Se você estiver colocando um comentário, quando voltarmos da canção, nós vamos ler o seu comentário, tá bom? Canção de hoje? Salmos 32. Salmos 32. Senhor, tu és o lugar onde me escondo. Me ensina o caminho que devo seguir. Está tão difícil viver assim. No meu caminhar tem muitos entulhos. Só tu és a minha direção. Vem e segura minha mão até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me tocarão, até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me chegarão. O Senhor é o meu esconderijo,
Muito bem, 17 horas 42 minutos e estamos de volta com todos vocês. E agora, para darmos continuidade ao que fazemos todas as sextas-feiras, o momento Ele E ela. Isso, e hoje, conforme já colocamos aí, no momento com Deus e o momento Ele e Ela, eu estarei falando sobre o Senhor Jesus. E eu estarei falando sobre a viúva de Naim. Isso. Você vê que na palavra de Deus tem pessoas que viveram algo tão extraordinário com o Senhor Jesus, mas não tem os nomes das pessoas, né? A viúva persistente não tem o nome dela, só tem viúva. A viúva de Naim, a mesma coisa, porque Naim é a cidade que ela vivia, também não tem o nome dela, mas não deixa de ser histórias extraordinárias. A mulher samaritana não tem o nome. E você vê que um que tem nome, mas o outro não tem. O rico e Lázaro. É verdade. Interessante, né? É. Mas hoje estaremos falando lá, com base, para vocês que estão nos acompanhando pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Tá bom? E diz assim, ó. Vamos aqui para a nossa leitura. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Você vê, o que aconteceu foi algo fora do tempo, né? Extraordinário, né? Fora do comum. Imagine você ver uma pessoa... o esquife, que é o caixão, né? Daquela época, e que o menino estava, sendo que também que o Senhor Jesus não podia... Era lei que não se podia tocar em morto, né? Quem se tornava impuro, imundo. E mais interessante é que ele se encheu de compaixão, né? E aquelas pessoas ficaram perplexas, porque já estava no caixão, já estava levando para sepultamento, né? A multidão estava levando para sepultar, e ele para. Ele se enche de compaixão, ele sentiu a dor daquela mulher, ele sentiu a dor dela. E naquela época, uma viúva que não tinha filhos, ela ficava desamparada, porque quando se tinha os filhos podiam trabalhar e sustentá-la. Se ela não tinha filhos, ela não tinha quem sustentasse, né? E ela estava desesperada por ter perdido o seu filho e ainda pensando o que irá ser de mim, né? Porque aquele jovem tinha o quê? 12 anos, acredito que falam que ele era um jovem de 12 anos. E você vê que, pela circunstância, se tornava impuro. Sim. Jesus preferiu, vamos dizer assim, vou me tornar impuro, mas pela compaixão, a troca. Vou me tornar impuro para que
a felicidade dela retorne. E você vê que o se tornar impuro ficou tão para trás, tão porque o ato em si de ver ele vivo ficou muito mais, né, o poder de Deus, o poder que estava ali acontecendo naquele momento. Então, o que as pessoas pensassem ou falassem, até da impureza, nem ficou tão... Sim. Porque foi algo extraordinário. Porque até os religiosos da época de Jesus falavam, os seus discípulos não lavam as mãos para comer, tal. Então, Jesus não se preocupava com isso. E diz assim, ó, a reflexão sobre a viúva de Naim, baseada em Lucas 7, 11, 17, que foi o que a gente leu, revela uma mensagem profunda sobre o encontro entre a dor humana e a misericórdia divina. Naquela época, perder o único filho após já ter perdido o marido significava não apenas o luto emocional devastador, mas também a perda de proteção social e financeira. Foi aquilo que você acabou de dizer, né? O encontro de duas multidões. A narrativa descreve o encontro de dois grupos distintos na porta da cidade. A multidão da sensação de fim saía da cidade acompanhando um funeral marcada pelo choro, pelo luto e pela sensação de fim. Quer dizer, e uma multidão levando ali, aquele cortejo levando o filho daquela mulher para ser sepultado, chorando, sofrendo, a dor ali, a multidão sentindo aquela dor. Então, uma multidão saindo da cidade, e diz aqui, a multidão da vida entrava na cidade acompanhando Jesus, marcada pela esperança e pelo anúncio do reino. Houve um encontro dessas multidões. O milagre acontece exatamente onde essas duas realidades se cruzam, mostrando que Jesus se coloca no caminho da nossa dor. Eu quero que vocês que estão aí ouvindo entendam. O Senhor Jesus se importa com você. A atitude que Jesus teve, em todas as atitudes, quem lê a Bíblia, porque é muito importante a gente ler a palavra do Senhor, você vê nos detalhes a importância, como o Senhor Jesus se importa, como ele se importava com cada uma daquelas pessoas. Ele parou um sepultamento, porque a dor daquela mulher o afligiu. Ele conseguiu sentir a dor, era tanta dor, era tão desesperador a dor daquela mulher, que ele sentiu a dor dela e chorou. E sentiu a dor dela, se compadeceu dela. E hoje não é diferente. Jesus não é um Deus que está no céu, é lá bem longe de você. Não. Ele diz que habita no alto e no santo lugar, mas que habita com contrito, com abatido de espírito. Ele habita com você no momento da sua dor, do seu desespero, das suas perdas, do seu luto. Às vezes é o luto dos seus sonhos, o luto das suas realizações. Às vezes é um casamento que está prestes a acabar. Às vezes é os seus filhos que estão dando muito trabalho. Às vezes é o seu lar, que é muita briga, muita confusão, muita falta de respeito. Às vezes é no teu trabalho que você não é bem vista, as pessoas têm inveja de você e você vive aquela expectativa de sempre perder aquele emprego porque você não suporta mais ser humilhada, às vezes pelas suas colegas de trabalho, às vezes pelo seu patrão. Então, existem muitas coisas que você pode estar enfrentando, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus se compadece com a sua dor. Ele sente a sua dor. Ele também te vê. E aí você me pergunta, sim, ele me vê e eu continuo vivendo assim, porque ele não vai impor a vontade dele. Ele simplesmente quer que você o chame para a vida dela, para a sua vida. Você precisa chamar, você precisa abrir as portas, você precisa permitir que ele entre na sua vida e transforme a sua história. Ou então,
o que ele fez aqui. Pare. Mandou parar aquele enterro, É verdade. aquele cortejo. E a pessoa poderia, ela poderia ter, como é que diz? Ela poderia ter uma outra atitude. Uma outra postura, uma outra atitude, verdade. De não parar. Então, você não está Verdade. vendo o sofrimento dessa mulher, você está mandando parar. Não, nós vamos, segue, não, você quer o quê? Entendeu? Então poderia. Então você está dizendo aí, Deus se importa, o Senhor Jesus se importa. Ele espera que você clame, mas muitas das vezes ele tenta te parar para poder socorrer o teu sofrimento, tirar a tua dor, tirar esse sofrimento que você está enfrentando. Mas depende da sua atitude também. Se ele manda você parar, porque a gente vai falar daqui a pouquinho, e eu quero, nesse ponto que a gente falar, eu mostrar essa situação que você falou, que espera a pessoa clamar. Mas muitas das vezes ele manda a pessoa parar, pare, olha, me escute. E muitas das vezes a pessoa não escuta ele. Aí ele falou, né? Não chores. Vamos ver aqui? Diz assim, ó. A compaixão que age sem ser perdida. Ou pedida, desculpe. Que age sem ser pedida. Diferente de outros milagres, onde alguém pede cura, o cego clamou, não foi? Sim. A mulher Ciro-fenícia também clamou. Clamou, pediu, e outros foram até Jesus. Senhor, olha, meu criado está assim sofrendo. O centurião. Olha, minha filha está doente. Jairo, né? Jairo. Então, muitos outros pediram. Mas aqui, diferente de outros milagres, onde alguém pede cura, aqui a iniciativa é inteiramente de Jesus. Ao ver a viúva, ele sentiu compaixão. Isso nos ensina que Deus vê o que ninguém vê. De repente, ninguém está lhe vendo. Ninguém está vendo sua dor. Jesus está vendo. E agora ele diz assim, pare tudo que você está fazendo e preste atenção nesse programa que você está assistindo aí agora. Mas, às vezes, você sintoniza e quando olha, diz, não vou assistir não. Entra na live e sai. Então, ele está mandando você parar. Não, estou muito ocupado, não tenho tempo não. E você entra e sai. Ele está chamando você. Ele está querendo resolver o seu problema, tirar a sua dor. Ele está dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas depende de você. Como Jesus mandou aquele enterro parar, o enterro parou. Ele só pôde fazer o milagre, mesmo com compaixão daquela viúva. Ele só pôde fazer porque parou. Porque parou. Deram ouvidos àquilo que ele falou. Então ele enxergou o desamparo total daquela mulher. Deus vê o que ninguém vê. Ele enxergou o desamparo total daquela mulher. A ordem, não chores. Quando Jesus diz para não chorar, não é um pedido de repressão emocional, mas uma garantia de que ele está prestes a remover a causa do sofrimento. Quando ele falou não chore, não é não, engula o choro, não é negócio de sentimento, não é assim. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer, não chore, eu vou resolver aqui agora o problema. Ai, que lindo, verdade. Entendeu? Não foi para... negócio de... Isso é muito mole. É muito sentimental. É sentimental. Ou como o pessoal costuma dizer assim, manteiga derretida. Não foi isso que Jesus quis dizer, não. Ele quis dizer, não chore, porque o que estava fazendo você chorar termina agora. Verdade. Eu vou resolver esse problema. Agora. Então não chore, não. Foi isso que ele quis dizer. E continua dizendo assim, ó, o poder
sobre o impossível. Ao tocar no esquife, ou seja, o caixão, Jesus quebra protocolos de pureza religiosa para alcançar o necessitado. Sua palavra: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Demonstra autoridade absoluta sobre a morte, porque aquele rapaz estava morto. Sim. E ele mandou parar e não falou: mãe, olha, ele vai. Não, ele falou diretamente para quem estava morto: jovem, eu te ordeno, levanta. Entendeu? Sim. Então, quando ele disse não chore, já estava dizendo: pare de chorar, porque agora A sua dor termina aqui. o que era o seu motivo de choro, o que era o seu motivo de sofrimento, termina aqui agora. Termina aqui agora. Restauração. O jovem senta-se e começa a falar, provando a completude do milagre. Verdade. Então, o que Jesus falou se completou ali. Sim. Ele levantou e começou a falar. Que lindo. O que estava morto, o que era a causa do sofrimento, das lágrimas daquela mulher, o que era a causa, terminou. Acabou ali. Reencontro. Jesus o entregou à sua mãe, restaurando a família e o futuro daquela mulher. Houve, vamos dizer assim, 2 milagres. Sim. O milagre daquele jovem que estava morto, que ressuscitou, Voltou a viver. e o milagre da tristeza que aquela mulher ia ter por toda a sua vida, enquanto ela tivesse vida, porque ela estaria desamparada. Sim. Já não estava mais. Mais desamparado. Ela teria alguém que cuidaria dela. Né? Você vê o quanto o amor do Senhor Jesus para nos salvar, para transformar a nossa vida, é completa. Essa completude veio total. Ele não abençoou simplesmente porque ele poderia, como é que eu posso dizer assim, não curar, não ressuscitar. Uma das coisas que eu acho muito interessante, não foi ela que pediu, foi nenhum discípulo que pediu, foi nenhuma pessoa que saiu daquela multidão ali do fim, da sensação do fim, né? Aquela multidão que estava ali levando morto, Sim. que foi até Jesus e se ajoelhou e pediu, não. Olha, aquela mulher é muito boa, é uma pessoa assim, Não, perdeu o marido. Não foi ninguém. Ajude ela. Não, ninguém. Foi o Senhor Jesus que se compadeceu. Ele se encheu de compaixão. E ele sente a sua dor. A viúva de Naim é a prova que, às vezes, não se precisa nem pedir. Basta você estar rendida, porque ela estava rendida. Ela estava tão sofrida, tão desesperada, estava tão entregue àquela dor, que a alma dela estava tão, tão, tão desesperada, que ele falou: pare, não chore. E ela olhou para ele e obedeceu. Porque se ela não tivesse obedecido, talvez o milagre não tivesse acontecido. Sim. Porque para também o milagre acontecer, nós temos que fazer a nossa parte. E a parte dela foi parar de chorar. Creia. E ele nem contou o que ia fazer. Mulher. E começou tudo como eu falei. No que ele disse, pare. Foi no parar aquele cortejo. Sim. Tudo começou ali. Verdade. Ah, mas a gente está em uma missão aqui. Então, se você para ouvir a palavra de Deus, dá ouvidos à voz de Deus, e você obedece, então Deus ele vai te abençoar. Lições para hoje. O fim é um recomeço. Para a viúva, o enterro era o ponto final. Para Jesus, foi o cenário de um novo início. Jesus já está a caminho. Reflexões sugerem que Jesus caminhou cerca de 50 quilômetros de Cafarnaum até Naim, especificamente para esse encontro.
mostrando que ele se move em direção às nossas crises antes mesmo de clamarmos. Que lindo. Ele é assim, ele se importa. Ele se importa, ele já provou que se importa quando entregou-se como ovelha, né? Ali, ó, ele foi o sacrifício, ele foi o cordeiro, ele se entregou, ele derramou cada gota de sangue dele para que eu e você tivéssemos vida. Mas em toda a trajetória dos 3 anos e meio que ele esteve, que ele começou o ministério dele para trazer o reino de Deus para aqui, para nós, ele sacrificou, ele se importou, ele sentiu a dor, ele foi e abençoou, ele curou, ele salvou, ele transformou. Mas a prova viva que ele se importa, que ela não pediu, ninguém pediu, ele se compadeceu. É a prova viva que ele se compadece. A prova viva que ele sente a sua dor. A prova viva que ele está aí para você, para solucionar as suas dores, as suas aflições, as suas angústias. Ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Isso é a prova. Então, assim como ele se compadeceu e foi em direção, quer dizer, 50 quilômetros. É muita coisa. Que ele foi. Então, é o que ele está fazendo. Ele está indo agora muito mais do que 50 quilômetros, muito mais em direção dessa pessoa, onde ela estiver sofrendo, onde ela estiver enfrentando situações adversas, o Senhor Jesus está indo ao seu encontro. Mas pare, ouça, obedeça, e você vai ver o poder de Deus na sua vida. Impacto comunitário. O milagre não consolou apenas a mulher, mas fez com que todos glorificassem a Deus, reconhecendo a visita divina ao seu povo. Quer dizer, todas aquelas pessoas que estavam ali, tanto daquela multidão, que era a multidão da sensação do fim, quanto a multidão da vida, todos ficaram impactados com aquilo que aconteceu. Amém. Tanto um quanto os outros. Essa história convida você a confiar que, mesmo nos momentos de maior silêncio ou perda, existe uma multidão da vida, liderada por Jesus, que pode transformar o seu cenário de luto em um testemunho de ressurreição. Amém. Tá? Então, permita que essa multidão da vida que está chegando até você aí dentro da sua casa, não sei se está no trabalho, você está na rua, você está no metrô, você está dentro do Uber, você está, não sei onde você estiver, essa multidão está chegando, o Senhor Jesus está chegando e Ele está tendo compaixão da tua dor, do teu sofrimento, mas só depende única e exclusivamente de você, tá bom? Então, aquilo que Ele falou, dê oportunidade para que a tua vida seja abençoada. E convido você agora para a oração que nós vamos fazer, para que Deus ele venha te abençoar. Permita, e Deus ele vai ser contigo, tá certo? Vamos para a oração? Vamos falar com Deus. Pai querido e amado, já estamos na tua presença. Conosco diversas pessoas, com diversos problemas, com diversas situações, de repente, meu Deus, como nós falamos, carregando mortos, Senhor, que são projetos, que são pensamentos, que são coisas, meu Deus, que ela já deu como perdido. Não é para mim, não serve para mim, não vai dar jeito, não tem jeito. Ela já deixou passar aquela faculdade, aquele emprego, aquela entrevista, ela já deixou, porque ela já disse que não é para ela. O casamento, a família, ela já entregou os filhos, ela já entregou tudo, porque dentro da cabeça dela não tem mais jeito. Mas assim, meu Deus, como aquela mulher estava caminhando junto com aquela multidão, ela tinha uma certeza, era o fim.
Mas quando o Senhor chegou dizendo, não chores, não era querendo colocar dentro dela que ela era mole, que ela era sentimental, não. Era querendo dizer para ela, o teu sofrimento que traz lágrima, o que traz para você uma dor, chega ao fim agora. Então, meu Deus, eu não sei o que essa pessoa tem carregado dentro dela, quanto tempo ela tem carregado isso dentro dela, os desânimos da vida, as coisas que ela tem carregado, meu Deus, que ela tem certeza que não tem mais jeito. O Senhor diz para ela, não chores mais, não sofras mais, porque a partir de agora, o teu sofrimento chega ao fim. Esse problema chega ao fim, essa dor chega ao fim, meu Deus, e o Senhor restaura. Assim como o Senhor trouxe a vida para aquele rapaz e o devolveu à sua mãe, e juntamente com esse devolver o filho com a mãe, devolveu a alegria, devolveu uma nova história, um futuro para ela. Que assim seja na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem. Oh, meu Deus, eu entrego a vida de todos em tuas mãos e determino que a tua bênção chegue na vida de cada uma dessas pessoas. E nós te agradecemos em um nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digo amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora. E creia que esse Deus, que é todo poderoso, Ele está contigo. Ele está contigo. Ah, mas estou sofrendo. Ele está contigo. E se você der ouvidos, pode ter certeza que esse sofrimento já chegou ao fim, tá bom? O nosso ao vivo vai ficando por aqui. Mas eu convido você que chegou no final, na metade, para pegar o programa desde o início. Nós temos o nosso canal lá no YouTube, está todos os nossos programas lá. Você pode entrar no canal Programa O Farol. Está todos os canais, você assiste lá, assiste os outros também, o momento, ele e ela, não é isso? Você assiste das outras sextas-feiras e assim Deus vai te abençoar, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Minha esposa, amanhã é sábado. Amanhã é sábado, meu povo, não tem programa, mas se for da vontade do nosso Senhor, estaremos de volta na segunda-feira com o nosso programa, O Farol. Deus abençoe seu final de semana. Tchau, gente! Ah, não tem programa Farol, mas tem o Diário de Oração. Amanhã você pode entrar lá no YouTube, no canal Diário de Oração e assistir e ouvir a sua mensagem de fé, tanto amanhã quanto domingo. Deus abençoe. Tchau, tchau.